Então, gente, nós vamos envolver nossa irmã Kátia nas nossas vibrações, pedir ao Mestre Jesus que nos dê esse poder da fé com a consciência, com a consistência, com a coerência, porque a doutrina espírita é toda essa lógica que nos representa a força, o progresso, a evolução de cada um. E nesta noite, sublime, com a visita de uma irmã querida, mesmo estando distante da do nosso estado, mas está presente em nossos corações e nessas vibrações que a doutrina espírita nos coloca, mesmo distante, mais próximo do coração desse evangelho de luz que é do nosso Mestre Jesus. E hoje ela vai trazer para nós um conteúdo também bastante interessante, que é o nascer de novo. É a ressurreição e a reencarnação. Então, que esse nascer de novo, através do poder da fé, possamos compreender o conteúdo e a responsabilidade de cada um desse planeta Terra. Assim, Senhor, pedimos permissão e envolva a nossa querida irmã Cátia nessa psicosfera de amor que todos nós estamos aqui vibrando para que uma noite de luz seja nos agraciada. E assim, pedimos a tua permissão e a permissão dos amigos espirituais, de cada um, mentor de cada um aqui presente, chamado Anjo Guardião, que nos envolva, que nos inspire e que nos acompanhe, que possamos acompanhar o pensamento da nossa querida irmã Cátia. E assim, Senhor, só temos que agradecer e um bom trabalho para a nossa irmã Cátia. Assim seja. Minha irmã, a palavra deixar com você para que possa nos expor esse conteúdo maravilhoso que é o nascer, que todos os dias nós temos que nascer, todos os dias temos que ser um homem novo e uma mulher nova, para que a gente possa compreender esse evangelho de luz. Então, a palavra apresente-se aos demais que estão chegando, por favor, e às 20h30, 20h35, nós estamos juntos. Se tiver alguma pergunta e resposta, eu tenho certeza que ninguém vai sair daqui com dúvida hoje. Muita paz, muita luz, que Deus te ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade do trabalho, né? Gratidão por vocês me acolherem. E realmente, nós somos nordestinos. E eu sou caruaruense, moro em Recife há 33 anos. Então, é com imensa alegria que nós, que fazemos a Casa de Itagiba, Federação Espírita Pernambucana, Casa de Oração e Trabalho, a qual eu faço parte, como pequenina, minúscula partícula, né, de ceareirazinha, aquela bem pequenininha. Então, quando quiserem falar alguma coisa, pode abrir os microfones e falar, fiquem à vontade, tá? É bom no diálogo, mas, inclusive, o que eu não souber, eu vou perguntar a vocês. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui leu. Então, vamos embora. Isso eu faço muito no EAD, né? Que a gente faz a facilitação do EAD, e aí eu chego de pronto e digo, olha, vai ser fulano, ciclano, beltrano. Oh, não, minha internet está caindo. Eu digo, vai cair, não. A gente fica brincando, né? Mas a gente faz isso sempre previamente. Então, o capítulo 4 é um capítulo que ele é um capítulo curioso para quem não é espírita. Para quem já é espírita, já entende um pouquinho de alguma coisa que esse capítulo nos traz. Mesmo ele sendo um capítulo pequeno, não é? Que ele tem apenas não é? 2, 3, 4 itens. Né? Itens que eu digo que são os capítulos com os nomes. Então, me veio, né, a solicitação de trabalhar. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse não nascer de novo
naquela época, era muita confusão. E aí, a confusão estava estabelecida na cabeça de um grande homem, que era um fariseu. E aí eu vou dizer, né, como o nosso querido irmão Haroldo traz, era um fariseu, como se hoje ele fosse um ministro da justiça. Então, ele, naquela época, ele tinha um poder muito grande, né, em todos os sentidos. Inclusive, nos ensinos judaicos, né, nos escritos, nas sinagogas, ele passava, né, a sua prédica, né, a sua palavra. E aí, eis que ele fica muito intrigado quando Jesus diz a ele que ninguém poderá ver o reino, com R maiúsculo, de Deus, com D maiúsculo, se não nascer de novo. E aí, a gente vai trazer lá na frente um pouquinho, o tema é ressurreição e reencarnação. Ressurreição com R maiúsculo e reencarnação com R minúsculo. Porque todos nós que reencarnamos somos caminheiros de longas jornadas. Só Jesus é que ressuscitou. E aí eu não vou criar polêmica, porque existe dois tipos, né, de pensamento. Por exemplo, Jesus como ressurrecto, como a ressurreição, ele teria um corpo igual ao meu, ao nosso? Creio eu. Né? Eu acho que sim, viu? Um corpo igual ao meu, assim, bem denso. Carnal? Sim. Eu creio que sim, viu? Sim. Creio que sim, porque ele não veio mudar a lei, né? Sim, ele teria que se fazer carne. Então, o verbo se fez carne, como diz João. Não é? Porém, a carne que vestia ele era uma carne diferente da minha. Porque o espírito da magnitude, da natureza que ele tinha, um espírito que ele é, né? Além de mim, ele não poderia vestir uma carne igual à minha, que sente muitos conflitos, que tem muitas dores, né? Que passa por muitos processos. Então, Jesus, ele não veio derrogar a lei, ele veio dar cumprimento. Porém, né, existe essa diferença. Vamos lá, Chico Xavier, ele é igual a mim? É um espírito igual a mim? Não. A carne dele é igual à minha? Eu não aguentaria nem sequer 10% do sofrimento que ele aguentou. Entende? Então, é nesse sentido que a gente tem que olhar Jesus, a ressurreição, né? E a reencarnação são todos nós, que somos seres reencarnantes. Jesus foi o único que encarnou, e o verbo se fez carne, né? Então, no capítulo 4, diz assim, a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Então, veja que existia e existe uma linha de judeus que são reencarnacionistas. Eu digo isso porque eu tenho uma prima que é pastora de uma igreja evangélica, que a igreja que ela fundou é uma igreja que segue os preceitos da reencarnação. E é fundada pelos judeus reencarnacionistas. Que coisa linda, né? Então, porém, as ideias dos judeus, né, sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas. Eles não tinham a clareza como nós hoje, espíritas, temos, né? Porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Então, eles já tinham no inconsciente e na consciência, né,
Eles já tinham aquele despertar de que existe algo além daqui. Que morreu, não acabou. Eles só não sabiam o que era, né? Como se desdobrava. E aí, criam eles que um homem que vivera podia reviver, né? Sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Então, eles não tinham a ideia, eles não tinham a noção de como se daria isso. Verdade seja dita, né? Então, designavam pelo termo ressurreição, o R minúsculo, que aí vem de reencarnação, eles designavam, né, o que o Espiritismo hoje mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, né, a ressurreição da ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, né? E o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Sobretudo, quando os elementos desse corpo já se acham, desde muito tempo, dispersos e como absorvidos. Como poderia, não é? E aí a gente vai entrar lá na frente, Lázaro e Elias. Né? Então, a gente vai entender um pouquinho a diferença. Então, o que acontece? A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele naquele momento e que nada tem de comum com o antigo. Então, é interessante que a gente comece a entender um pouco o Evangelho. Então, a palavra ressurreição podia assim aplicar-se a quem? A Lázaro, mas não a Elias. Né? Então, nem aos outros profetas, se, portanto, segundo a crença deles. João Batista era Elias. Imagine isso naquela época, que confusão não deu na cabeça desse povo. Porque se hoje eu tenho amigas que são pastoras, que são religiosas de outras denominações, que foram espíritas ou espiritualistas, porém viveram, né, o espiritismo, mas o espiritismo não viveu elas, então ele não entrou dentro delas. É diferente. Elas saíram, foram para outros lugares. Uma foi ser franciscana, a outra foi ser pastora, a outra, enfim. Então, o que acontece? Ainda muitas vezes a gente conversando, isso não existe. É muito mais fácil eu negar, porque eu não quero pagar a minha conta. É assim que a gente faz. Vamos negar que não existe reencarnação. Porque sem reencarnação eu não fico com dívidas. Eu não preciso pagar a conta. Porque o Deus, ele dá para a gente o Espírito Santo, ou o Santo Espírito. Não os espíritos. Interessante isso, né? Porque sempre nós estamos no processo de negação. Negar é mais fácil do que afirmar. Né? E jogar para o outro aquilo que é minha responsabilidade. Então, eu jogo para Deus que não existe reencarnação e que eu não vou reencarnar e que tudo que eu fizer aqui vai morrer, aqui vai ficar. E vai seguir seu juízo. Aí eu brinco com as minhas amigas, como vocês se enganaram, como vocês fizeram uma coisa dessa, vocês abriram a mente e agora vocês fecharam. Mas tudo bem, é importante que vocês estejam nesses lugares. Sabe por quê? Porque vocês precisam levar a consciência desperta de que existe uma lei, e que esta lei foi trazida por Jesus, através dos vários profetas,
de Moisés e de tantos outros. E ele veio depois. Ele chegou em carne para mostrar para a gente que a lei existe. Mesmo vocês não querendo. Aí elas ficam meio assim, aí passam um tempo sem falar comigo. Aí depois eu vou instigando, eu sou bem, aí eu vou instigando. Quando elas estão querendo ficar na delas, eu deixo para elas refletirem. Mas de vez em quando eu dou uma pegadinha. Então, é muito mais fácil eu negar. Eu viver numa negação. E aí, continuando, se portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias. O corpo de João não podia ser o de Elias, pois João foi visto criança. E seus pais eram conhecidos. Então, João, pois, podia ser Elias como? Reencarnado, porém não ressuscitado. Não é? E aí é muito interessante, porque a gente tem muito assunto, não é, para a gente trazer, e aí a gente começa a identificar os caminhos que a gente precisa percorrer. Por exemplo, eu venho de uma família católica. E nesta família católica, a minha avó era benzedeira. A nora dela, casou com meu tio, era espírita já da AME, Associação Médico Espírita, em Caruaru. Eu nem sabia que existia espiritismo. Aos 18 anos, veio embora para Recife. Minha mãe nunca me falou sobre isso. E aí a minha mãe sai do catolicismo e vai para onde? Para uma igreja cristã. Não é? Por quê? Porque ela se decepcionou. Porque ela pedia e ela não obtinha o êxito. E hoje eu brinco com ela, digo, ô mãe, a senhora é uma mulher tão inteligente, já leu a Bíblia mais de 20 vezes. Como é que a senhora vai barganhar com Deus? Com Nossa Senhora, que a senhora era do cordão de Nossa Senhora, aquelas que vestem a roupinha branca com aquele negocinho vermelho. Que conversa é essa, minha filha? A senhora barganhava com Deus, fazia chacota ainda mais, tripudiava. Meu Deus, a senhora, não sei como não pagou um preço alto, viu? Ela, pare com isso, viu? Que ela sabe que eu sou bem brincalhona. Então, eu disse, aí agora a senhora está numa igreja cristã há mais de 35 anos e a senhora nem recebeu o que a senhora pediu. E aí? E eu, como espírita, estou aqui entendendo que existe reencarnação. E que a senhora foi, ou minha mãezinha em outras vidas, ou eu baguncei a família e vim para trazer essa família de novo para unir. E aí ela fica rindo, a gente conversa muito sobre isso, e ela entende perfeitamente. E ela tem 83 anos e ela diz assim, olha minha filha, sua avó. Aí um belo dia eu estava em casa fazendo o evangelho, e a minha avózinha chega. Eu não tenho mediunidade ostensiva, mas eu senti. E quando ela chegou, eu senti, e não só eu. Nesse dia estávamos reunidos, meus irmãos todos aqui na minha casa, que minha irmã Sandra estava passando por um processo de quimioterapia. E eu não falei nada, eu fiquei guardada. Só me emocionei. Meu irmão, que é da Igreja Congregacional Cristã do Brasil, aquela igreja do véu, mulher sentada do lado de um do outro, bem machista, ele começou a chorar. Eu olhei para ele e disse, o que aconteceu? Ele disse, eu estou sentindo nossa avó aqui. E ele era muito ligado à avó. Aí eu fiquei quieta. Porque se eu falasse, era porque eu era macumbeira. Eu batia bombo, eu falava com morto, e eu fiquei quieta. E ainda senti no meu íntimo, dizendo assim, não fale não, minha filha, não diga nada não. Minha irmã, que tinha medo de ver espírito, veio comprometida com o espiritismo, e ela não se comprometeu. Ela disse, estou sentindo a presença de vó. Eu digo, meu Deus, eu vou ficar calada. Eu fiquei quieta. E todos que estavam na sintonia sentiram.
E aí é muito interessante isso. Por quê? Porque quando minha irmã, depois de um certo tempo, está prestes a desencarnar, eu sinto a presença da minha avó, do marido dela e dela. Ela estava na UTI. Então, para mim fica tão claro e tão transparente, e eu levo isso para minha mãe, e ela hoje tem certeza que existe reencarnação, mesmo sendo. E ela diz que se não fosse eu a explicar os pormenores do jeito que eu entendo, como eu compreendo, ela disse que iria morrer sem saber que existia uma vida além dessa. Entende? Então, quantas pessoas só precisam de um tempinho que a gente leia um pouquinho e dialogue, não é impor. Na minha família só tem eu espírita. Mas quando todo mundo quer alguma coisa, tia, minha irmã, minha filha, oi? E aí a gente vai conversando. Então, nesse sentido, eu vou avançar um pouquinho, aí diz assim, tem um livro, daqui a pouco eu volto para cá, tem um livrinho chamado Livro da Esperança, que é esse aqui, né? Que é de Francisco Cândido Xavier, que ele diz assim, os espíritos superiores nos amparam e esclarecem. No entanto, é disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. A gente não pode fugir ao nosso destino. Eu posso negar, como minhas amigas negam, e olha que foram todas espíritas, e eu fui para o espiritismo por causa de uma. Imagine. E aí, como eu posso negar uma coisa que a olho nu é real, né? E olha que eu não tenho mediunidade ostensiva. Então, continuando, ele diz aqui, né, Emmanuel, meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos, né? Então, por muito alta que seja a cota de trabalho corretivo que tragas dos compromissos assumidos em outras reencarnações, possuis determinadas sobras de tempo. Do tempo que é patrimônio igual para todos. E, com o tempo de que dispões, basta usares sabiamente à vontade, que tanta vez manejamos para agravar nossas dores, a fim de te consagrares ao serviço do bem e ao estudo iluminativo. Quando quiseres, como quiseres e quanto quiseres, melhorando-te sempre. Veja, ser espírita requer o quê? Podem falar. Ser espírita requer o quê? Meu Deus. Vou responder. Ser espírita requer esforço, vontade, dedicação, perseverança, disciplina. A doutrina espírita é para todos? Será? Porque, na realidade, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça em transformar as suas más inclinações, as suas más tendências. Está ali, Dona Joana, que não nos deixa mentir. Espiritismo é conhecimento de si mesmo, é iluminação de consciência. Quando eu ilumino a minha consciência, eu ascendo no degrau da evolução espiritual. Fora isso, será que eu quero me esforçar para isso? Ou será que eu quero ficar na zona de conforto, acreditando que existe ressurreição? Entende? Então, nós devemos compreender como espíritas que só um ressurgiu,
Todos os outros são reencarnacionistas. Mas a gente, espiritistas, e aí começa os puxãozinhos de orelha para nós, os espiritistas, certo? Que vem aqui, deixa eu ver se está nesse aqui, né? Deixa eu ver se está nesse, não, está no outro. E aí começa, né, os puxãozinhos de orelha, dizendo assim, bem, se não tiver aqui, a gente vai procurar lá na frente. Diz o seguinte, é muito, primeiro, o que eu estou lendo agora, é caminho, verdade e vida. Não iremos a Deus, senão por quem? Por Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, na questão, no capítulo 111, Orientadores do Mundo, traz assim, respondeu-lhe Jesus. Ele respondeu a quem? A Nicodemos. És mestre em Israel e não sabes isto? Quer dizer, o cara ministro da justiça, um topo das galáxias da época, o supra-sumo, ele não entendia isso. Aí, o senhor Emmanuel nos traz. É muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo reclamando provas da existência da alma. Jesus. Vocês conhecem alguns espiritistas que fazem isso? E é por isso que Jesus aparece para Eurípides Barçanufo, chorando, se angustiando, pedindo para ele fundar um hospital no mundo espiritual, chamado Hospital Esperança, para acolher os espíritas, os espiritistas que têm medo da morte, que têm medo de morrer, que não entende o momento da passagem. É um contrassenso. Um palestrante, um divulgador, um passista, seja o que for, trabalhador da seara, dizer, né, falar, mas vamos colocar em prática, é o que o Senhor Emmanuel nos convida. E aí ele continua, tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueris, porque, afinal, esses mentores, e aí ele fala de todas, né, as camadas sociais de trabalho, educadores, cientistas, políticos, etc., etc., estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. E quando eles, dito, né, que são espíritas, né, eles estão fazendo o quê? Eles estão dizendo, mas não estão exemplificando. Porque o que eles fazem é completamente o oposto do que eles dizem. Por isso que Jesus diz, exemplificai. Sejamos o exemplo. Porque é muito fácil eu dizer, eu falar, eu levar multidões comigo. Mas eu quero mais não, já me comprometi muito no mundo espiritual, em outras existências. Eu fico até com medo quando diz assim, olha, tem que ter uma palestra para fazer. Me dá uma dor no coração, porque relembra que eu devo ter feito muita gente se perder. E eu mesmo me perdi, porque eu dizia e não fazia. Então, hoje eu venho com essa consciência plena de que não adianta eu dizer, eu tenho que fazer. Essa consciência, ela briga em mim, que é de uma forma gritante. Eu fico angustiada quando, muitas vezes, eu quero sair de alguma situação e eu escuto, não foi você que entrou na situação sozinha. Você está na situação para exemplificar. A exemplo
de uma empresa que hoje presta serviço. Quando eu penso que não, eu já estava dentro da empresa. Quando eu penso que não, eu já estava fazendo o quê? Sendo bombardeada espiritualmente. Quando eu penso que não, adoeci. Eu digo, meu Deus, peraí. Aí acordei do sono que eu estava dormindo. Ó, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Aí eu respirei fundo. Epa, calma. Eu tenho muitos mecanismos de defesa. E comecei a buscar o quê? As orações, mais, né, a vigilância, né, o olhar com os olhos espirituais e vigiar e depois orar. Porque primeiro olhai, depois vigiai, depois orai. Porque nisso que a gente se perde. Porque a gente acha que já sabe de tudo. Eu nada sei. Nada sei. Eu sei que nada sei. Pronto. É mais fácil. Porque eu não me comprometo. Sócrates fez isso para não se comprometer. Né? Então, continuando, aí ele diz assim, peçamos a Deus, auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. Diga aí. É muito interessante a gente entender isso, porque o telhado é o teto. Se eu tenho uma porta, por que eu não vou para a porta? Porque a porta requer esforço, dedicação, requer decisão. Mas eu, já com 52 anos, queria viajar, aproveitar minha vida. Eu já trabalhei tanto, eu quero curtir, não sei o quê. Tá certo. Vai pensando que tu vai fazer isso. Entende? E aí, continuando, ele diz aqui. E aí ele continua aqui, né? O professor, apenas teórico, precipitar-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador, improvisado, permanecerá exposto a erros tremendos, até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Tudo tem uma razão, nada fica perdido, né? Depois eu vou voltar novamente, porque tem um pedacinho aqui que a gente vai falar. E aí, no livro Fonte Viva, no capítulo 56, que diz, renasce agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está em João, no capítulo 3, versículo 3. E aí, é muito interessante que o Evangelho diz assim, não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Olha, já entramos em outra seara. Já entramos em fazer as pazes com o inimigo enquanto estamos a caminho. Qual é o inimigo mais inimigo que nós temos? Pode responder. A resposta teve aí a semana, a matéria. O inimigo mais inimigo de nós São as nossas emoções, né? são as nossas emoções, a matéria, que representa a gente. É. O meu maior inimigo sou eu mesma. Eu mesmo. E é muito interessante isso, porque eu vou trazer uma coisa bem rapidinha. Há esses dias eu tenho trabalhado muito, materialmente falando, né?
E aí eu disse assim, ai, Senhor, estou tão cansada, queria descansar um pouco. Para que eu fui pedir isso? Olha eu aqui gripada. A gente precisa se conhecer mais. Quando eu gripei, eu disse, meu Deus, eu pedi uma coisa, Jesus, me perdoa, não queria não é isso que eu quero não. Ah, mas agora você vai trabalhar doente. Entende? Porque tudo está no pensamento. Tudo sai do pensamento, se converge com o universo e o universo nos devolve. Não é uma lei de dar e receber. Tudo que eu mandar, eu vou receber. Tudo que eu emanar, eu vou receber. Entende? Então eu disse, meu Jesus, meu Deus, eu mesmo fiz uma carinha comigo. Respirei fundo e estou aqui sem reclamar. Porque não vai adiantar reclamar. Não foi eu pedi descanso, né? Tome o descanso doente. E que descanso? Que hoje, lacrimejando, corizando, corpo doendo, eu tive que estudar. E aí? Eu poderia ter estudado o que eu estudei, era suficiente. No finalzinho do dia, refiz toda a palestra. Não era nada disso. E aí? Se nós não estivermos disponíveis para o mundo espiritual, para que eles nos utilizem como ferramentas do bem, eu vou dizer assim, da divulgação, aonde nós estivermos, nós estaremos exemplificando. E o trabalho material é mais difícil, porque tem assim, de espíritos olhando, e doido que a gente caia, para dizer, olha, a espírita, coitada, caiu. Entende? Então é nesse exemplo que Jesus pede de nós. Por isso que é mais fácil eu desistir de ser espírita, com minhas amigas. E cada uma foi para uma igreja pregar a ressurreição. Ô, Jesus, está lá esperando, ela vai ressurgir. Eu digo, ela espera que eu vou estar do outro lado te esperando. Assim. Aí ela fica rindo. Então, a gente brinca, mas é coisa séria. Entre nós mesmos, espíritas. Gera dúvida. Realmente, será que o espiritismo é isso mesmo? Será que existe essa reencarnação? Está aqui nos escritos de Emmanuel. Não foi nem eu que disse. Então, continuando, ele diz assim, alguém te magoa. Alguém te magoa. Reinicia o esforço da boa compreensão. Não é? Alguém te não entende. Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. E esses dias eu fui perseguida pela própria dona da empresa que me contratou. E aí? Diga aí. Pense que é fácil. Respirei fundo. Meu Deus, o Senhor me colocou aqui dentro. Senhor, me ajuda. E me mantive ali firme e forte, seguindo, fazendo a parte, né? E aí, eis que esses dias ela liga, olha, outra pessoa completamente diferente. Até porque, né? Todos nós temos um transtorninho de personalidade. Não é? Todos nós. A estrutura é de neurótico, psicótico ou perverso. A depender do quadro comprometido que nós temos, o espírito reencarnante. Então, eu disse, meu Deus, é muita pegadinha para mim. E aí as coisas vão acontecendo. Eu acredito que não é só comigo, não. Quantas vezes eu fui perseguida na própria federação. Estou lá.
O problema é de quem está perseguindo. Eu não tenho nada com isso. Então, são muitas vezes. Agora, brinque não, porque se a gente não tiver abastecido da convicção, do evangelho, da transformação, a gente cai. E começam os melindres. Que em casa espírita é o que mais tem. Fulano está melindrado porque eu não falei com ele. Meu Deus, eu nem vi o fulano. Ah, você viu. E aí, com os olhos que eu tenho, eu vou enxergar vocês. Se eu tenho uma estrutura paranoica, que acho, psicótica com paranoica, achando que todo mundo está contra mim, eu vou sempre olhar e todo mundo está contra mim. Porque eu é que tenho a paranoia. Né? Por isso que Jesus diz que, conhecendo a verdade, nós nos libertamos. E a verdade está dentro. O que é a verdade? É uma verdade absoluta? Não, é relativa. Mas a minha verdade é diferente da de seu Adalberto, da de seu Alberto, da de seu Adson, de seu Agenor, e por aí vai. Porque somos seres individuais. Não somos seres coletivos. Com individualidades, juntamos e fazemos uma coletividade. E aí, continuando, diz assim: renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar, ainda hoje, que ser auxiliado amanhã. E aí, essa passagem, ela nos traz, né, um diálogo com Nicodemos e Jesus. Eu acho que todo mundo aqui já sabe, né? Eu vou ler um pedacinho. E aí, esse diálogo, ele diz assim. Eu vou pegar Boa Nova. Por que Boa Nova? Ah, ainda tem um outro aqui. Jesus do Lar. No capítulo 3, ele traz explicações do mestre. Achei perfeito isso aqui. Que é a explicação que Jesus está dando a Sara, né? Mas daqui a pouco eu leio ela. Eu vou trazer Nicodemos, para a gente dar uma lidazinha. Cadê ele? Então, Nicodemos, pronto. No diálogo de Jesus com ele, ele diz assim: mestre, bem sabes que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderias realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Para ele dizer isso, é claro que ele sabia que ele era o mestre, não é? Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei. Ele era um grande interpretador da lei, Nicodemos, um grande estudioso, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Vê? Jesus, bondosamente, sorrindo, esclarece. Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. É o que Alcione nos chama no livro Renúncia. O que é que ela diz? Alguém sabe? São 4 palavrinhas. O evangelho precisa ser meditado,
sentido, divulgado, né? Porque, e o terceiro, e o quarto, o Evangelho de Jesus precisa ser penetrado. Porque eu só vou, né? Eu só vou entender os textos quando eu disser assim, amigo espiritual, me ajuda a alcançar essas leituras de Emmanuel, meu Deus, que é tão difícil. As leituras de Dona Joana, misericórdia, tem que ter um dicionário do lado. As leituras de André Luiz, meu Deus, no mundo maior, evolução em dois mundos, meu Jesus. Então a gente precisa ter a humildade, que é o que Nicodemos está tendo. A humildade, porque ele era o maior de todos, como homem da lei. Mas ele era o menor de todos, como o homem Jesus. O homem integral, o homem espírito puro, não é? O Cristo, o mestre por excelência. Então, ele baixou a bola e ele foi na humildade. E aí o mestre sorriu bondosamente e esclarece. Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Aí Nicodemos bota a mão na cabeça e diz, meu Jesus, e agora? Piorou mais ainda a minha situação. Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Interrogou o fariseu, altamente surpreendido. Poderá, porventura, regressar ao ventre da sua mãe? O Messias fixou nele os olhos, calmo, sereno, consciente da gravidade do assunto em foco, e acrescentou, em verdade, reafirmo-te. Ele não disse, em verdade, eu te digo, reafirmo-te. Tenho certeza, convicção, não é? Ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do Rei. Ele estava dizendo o quê? A lei de reencarnação. E aí, Nicodemos, entretanto, como pode isso ser? Nicodemos pergunta. Ele pergunta totalmente perturbado, né? Aí Jesus, doce, sublime, diz, és mestre em Israel e ignoras estas coisas? E aí eu trago para a gente, espiritistas. Somos espíritas e temos medo de morrer? Diga aí. Inquiriu Jesus, como que surpreendido, e diz, é natural que cada um somente testifique aquilo de que saiba. Eu não posso testificar uma coisa que eu não sei. Eu só vou testificar aquilo que eu sei. Não é? Então, porém, precisamos considerar que tu ensinas, apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Quer dizer, ele teve dúvida no que Jesus falou. Se falando eu de coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las, com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? É assim a gente, nas reuniões mediúnicas, nas cartas psicografadas, nos livros que os mortos nos deixam, como esse, A Boa Nova, Humberto de Campos.
Porque eles não morreram, eles vivem. E aí, continuando, ele diz, seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Extremamente confundido, retirou-se o fariseu, ficando André e Tiago empenhados em obter do Messias o necessário esclarecimento acerca daquela lição nova. Imagina, Tiago e André, que eram os discípulos de Jesus, ficaram confusos com aquela conversa. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Não é? Então, o tempo chegou, e aí é muito interessante que a gente possa, né, ler um pouquinho mais, pega o Boa Nova, vai ler o capítulo 14, né, esse aqui, pega o livro Fonte Viva, vai ler o capítulo 55, ou é 54, pega Caminho, Verdade e Vida, vai ler o capítulo 111, pega o livro da Esperança, vai ler o capítulo 6. E tantos outros, o próprio Evangelho, né? Aqui tem um finalzinho que diz assim, Jesus conversando com Sara, a esposa de Benjamim, que é criadora de cabras, ela conversa e tem os comentários dizendo, mestre, em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do mestre, nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. Uau, a gente sempre quer as coisas novas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Eu achei lindo isso. Como é que Sara vai iniciar-se, né, nessa boa nova? E aí, Jesus diz, temos ouvido as pregações, ela diz, temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a boa nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa às velhas normas. Somos nós. Estamos presos nas velhas crenças, nos velhos hábitos. Estamos procrastinando, nos sabotando. Estamos olhando para a gente como se nós tivéssemos ainda outras existências futuras. E aí a gente pega a existência que estamos e fazemos o quê? E nos debruçamos na frente de uma televisão. Eu não tenho essa oportunidade. Assistir, desculpa como eu vou dizer, porcaria. Quando eu não tenho tempo, o meu tempo é para ler. E não só posso ler livros espíritas, eu tenho que ler os livros da minha profissão. Eu tenho que fazer cursos, eu tenho que me aprimorar, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Por quê? Ser espírita no espiritismo é muito fácil. Mas ser espírita numa empresa, num ambiente onde nós precisamos testificar, testemunhar, com exemplo, aí que são elas, não é? Então, ela continua, não consigo desculpar os que me ofendem. Será que nós não somos assim? Guardamos mágoa, ressentimento, adoecemos as doenças somáticas e psicossomáticas, não é? Então, ela continua, não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo que aceito como sendo propriedade minha. Será que isso não somos nós?
apegadas aos livros. Não vou dar nenhum. Não. Esse remédio de nariz é meu, não vou dar a ninguém. Também, se der, vai contaminar. Essa caixa aqui é minha, não vou dar a ninguém. Apegados. E ciumenta é terrível. O ciúme é terrível. Duas coisas que corroem o ser humano: a inveja e o ciúme. São as duas coisas que corroem o ser humano. As duas maiores chagas da humanidade: o orgulho e o egoísmo. O ciumento é egoísta. Não é? O apegado às coisas materiais é egoísta. O invejoso é egoísta. E ambos são orgulhosos. Então, aí, Jesus continua, é linda essa história, não vou poder ler toda, e ele sorriu e explanou: assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, confunde-se com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, ele traz: Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficiente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. O que ele está dizendo é que nós devemos lavar, limpar o nosso interior, o nosso íntimo, não é? E nesse sentido, o mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso: o orvalho, no lírio alvo, é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças dessa verdade simples e clara da natureza. O que vamos fazer com as gotas de orvalho que nós temos? Vamos deixar ela cair na poeira da estrada e se transformar em lama e o carro passar por cima, os cavalos, as pessoas? Ou vamos transformá-las no lírio, que vai cair no lírio e vai ser transformado no diamante? Mais um para vocês lerem. E eis que chegamos ao fim da nossa jornada. E para vocês lerem em casa, é o capítulo 4, do item 4 até o 17. Certo? É isso. Muito obrigada pela paciência. Jesus nos abençoe. Fechado, gente. Desculpe. Desculpe, gente. Nós é que lhe agradecemos, viu, Cátia? Pelas elucidações que você trouxe sobre um tema, né, que a gente vai discutir em termos de religião e em termos de Bíblia, há muitas controvérsias. Por quê? Porque tem Bíblia e Bíblia. Então, a gente precisa saber qual é a Bíblia que a gente vai encontrar esse repositório de que Jesus afirma a reencarnação. Porque quando a gente pega a Gênese, ela está lá. A Gênese, se for olhar capítulo 15, versículo 15 e 16, eu tenho isso aqui anotado, porque quando você fala, eu acho que na nossa família, as subdivisões em termos de religião é uma coisa fantástica. E quando nós temos parentes, como eu tenho, você tem, acredito que os demais também tenham,
que é de religião evangélica, no sentido, ou até essa mais nova, né, a pentecostal, e eles avisam, estavam conversando a respeito disso, sobre isso. E aí eu fui entrando na casa de uma sobrinha minha, ele fez aí, quem acredita em reencarnação? É meu tio, porque o mestre dele, Kardec, foi quem inventou a reencarnação. Aí eu disse, minha filha, você que estuda a Bíblia, está equivocada. Porque não foi Kardec que inventou a reencarnação. A reencarnação é tão velha quanto o mundo, desde quando surgiu o ser humano. Então você busque na sua Bíblia e leia o Êxodo, leia a Gênesis capítulo 15, que você vai ver. Aí eu peguei, está aqui no caderno anotado, aí me lembrei quando você falou, ela diz assim, me permitam rapidamente. Aí diz aqui a Gênesis capítulo 15. Quanto a ti, em paz, irás para os teus pais. Serás sepultado numa velhice feliz, e na quarta geração, que eles voltarão para cá. Aí eu parei aqui dizendo a ele aqui, quem é que voltará na quarta geração? Você, eu, os pais desse ele está falando, que Jesus, por quê? Ele está dizendo que esse voltarão está no futuro do presente. Então, a quarta geração, porque geralmente nós, na terceira geração, eu já vi meu neto. Então, é impossível eu reencarnar na terceira geração, porque meu neto já está presente. Mas na quarta em diante, há possibilidade. Tanto eu quanto vocês. Agora, não vamos estar discutindo religião, vamos discutir a possibilidade, vamos discutir a razão. Isso que é importante e está na Bíblia. Então, quando você pega a Bíblia e umas diz assim, até, quer dizer, eles modificaram. A Bíblia foi toda modificada, São Jerônimo diz isso bem. Pronto, não vou me alongar. Só dando esse spoiler, porque realmente os nossos familiares que têm outra religião, é como chama de macumbeiro, de fé dizer, de tudo. E eu disse, e vocês são espiritualistas tanto quanto eu. Porque vocês têm espírito, o espírito de vocês. Aí meu filho também já embarca nessa, fez, olha, seu filho chegou agora, ele diz assim, olha, Heitor Leônidas, está meu pai fazendo uma coisa fantástica. Eu digo, meu filho, ele trouxe o espírito de ontem, reencarnado nesse corpo de Heitor Leônidas. É por esta razão que ele está fazendo, não é milagre de Deus, é conteúdo que ele está trazendo, que ele não vem em branco. Ótimo. Então, esse é um assunto, gente, que nós estamos aqui estudando, que precisa realmente ser bem analisado, principalmente para nós espíritas, né? Temos consciência da reencarnação, precisamos acabar esse tabu, como você colocou muito bem, Cátia, a morte. É tema que a gente não vê ser discutido, ser tratado com muita seriedade, a morte, porque muito, Richard Simonetti diz, quem tem medo da morte? A maioria de nós, ainda se dizendo espírito. Então, gente, é um tema palpitante que eu vou abrir o espaço agora para que Cátia possa responder algumas indagações dos senhores e da senhora. Aproveite, né? Porque é um assunto palpitante e muito relevante que a gente sabe que não é invenção do espiritismo. Porque o judaísmo cabalista, ele sabe muito bem o que é a reencarnação. Então está aberto aí para a sala para todos vocês que queiram fazer alguma indagação à Cátia, ela está aí à disposição. Aproveite. Kátia, boa noite a todos. Muito obrigado pelas suas palavras e pelo seu conteúdo que você nos trouxe. Nós sabemos que a reencarnação, ela, na Bíblia e nos Evangelhos, ela fala de uma maneira muito ainda velada, mas nós sabemos que só através da ciência que ela é realmente comprovada, né? Então a gente não tem mais dúvidas a respeito disso, porque nós espíritas sabemos que a ciência comprova a existência dela. Não a ciência tradicional, né? Mas a ciência que está mais ligada à psicologia, né? E os estudos também científicos de pessoas que estudaram reencarnações, lembranças, né?
Isso aí está bem evidente no conhecimento espírita. Mas minha pergunta é o seguinte, você falou aí, você contou sua experiência em família sobre essa questão da religião. Aí eu faço a pergunta assim, por que é que as pessoas trocam de religião? Qual o fator, né, que leva as pessoas a estarem trocando de religião assim constantemente? Você me faz a pergunta de qual é o fator porque as pessoas estão trocando de religião constantemente. Sinceramente, eu posso dizer que é porque não, pelo que eu entendo, pelo que eu estudo, pelo que eu leio, pela minha ótica, eu compreendo que essas pessoas trocam porque elas não têm ainda o seu autoconhecimento. Porque elas ainda não se acharam, não é? Porque elas ainda não identificaram dentro delas o que elas precisam. Aí eu troco porque eu quero me achar naquele lugar, porque eu quero me encontrar naquele lugar. E eu vou procurar um lugar que naquele momento eu tenho afinidade, que aquele momento vai me responder aquilo que eu quero naquela hora. Como, por exemplo, né? Eu gosto muito de Francisco de Assis. Porém, né, eu até brinco, eu digo, qualquer dia desse, quando eu fizer os 70 anos, eu vou botar uma sacola nas costas, e vou calçar o chinelo de São Francisco, e vou vestir aqueles vestidão, e vou seguir aí para fazer as minhas coisas, viver a minha vida. Por quê? Porque o que é que Francisco de Assis traz para a gente? O que é que Irmã Dulce traz para a gente? Olhando para eles, o exemplo da simplicidade, da humildade é na alma, não é nas vestes. Então, essas pessoas, muitas vezes, que vão para outras religiões, elas vão procurando os dogmas que elas ainda estão incrustadas, que elas ainda estão sentindo falta. Não é? Aqueles dogmas, os rituais, aquelas coisas que elas ainda sentem falta. Porque eu digo, meu Deus, como é que você, que era espírita e vai para uma igreja católica, está fazendo, não entendo, mas tudo bem, é o tempo de cada um. Né? Então, na minha visão, na minha ótica, eu só posso responder aquilo que eu acredito que é que a falta de entendimento de si mesmo. Se eu hoje estou aqui, eu me compreendendo o Espiritismo. E a gente bate vários papos, eu e várias pessoas, familiares, etc. Mas eu jamais imponho, diferente dessas outras pessoas que querem impor as suas religiões. Não é? Eu espero que eu tenha respondido. Ok, respondeu sim. Grato. E aí, gente, fica... Quem vai... Eu estou dando aqui uma dúvida. Léo, diga. Tudo bom, Ana Cátia? Parabéns, eu adorei a palestra. Uma dúvida, querida. Pode existir assim, reencarnação? Uma pessoa desencarna e pode reencarnar imediatamente, reencarnar logo? Imediatamente, pode ser? Não pode? A sua pergunta foi se ao desencarnar, eu posso reencarnar imediatamente? Foi isso? Exatamente, exatamente. Tá. A questão do desconforto, talvez o espírito não se sinta ainda bem lá no plano espiritual e queira retornar logo, assim, um momento assim, de desconforto. Se sentir desconfortável, assim, pode ser, né? Não, isso vai depender do meu grau de necessidade. Porque é o grau de necessidade de cada espírito. Então, se eu tenho o grau de necessidade de reencarnar simultaneamente, porque não é simultaneamente, porque ninguém vai desencarnar hoje e vai reencarnar amanhã. Não.
Existe toda uma preparação. Nós sabemos, o caso Sigismundo, por exemplo, levou 100 construtores para que ele pudesse reencarnar. Foram 100 espíritos construtores naquele reencarne, que é um caso muito específico. Não quer dizer que todos nós somos 100, mas a gente leva uma gama de espíritos, movimenta para poder a gente reencarnar. Então não pode ser bateu, levou, ou então bateu, botou. Né? Eu acredito que pelas leituras, pelos que a gente já vem, né, apurando, lendo as obras, etc., é mais ou menos no tempo necessário de cada um, né? Eu espero que eu tenha respondido. Então, Kátia, eu estava aqui ouvindo você, né, e pensando assim, né, amanhã a Deus pertence. Eu não sei se amanhã eu vou mudar de religião, né, eu gosto da doutrina porque ela tem explicação, mas amanhã eu posso me tornar até um evangélico, porque também tenho muito, assim, admiração por essa religião, pela mudança que eles têm, íntima também, né. Mas aí estava, assim, você falou assim, todo ciumento é egoísta. E eu sempre pensei que era diferente, né? Mas aí eu fiquei a pergunta assim que não quer calar. Por que é que muitas vezes a gente tem ciúme de coisas e de pessoas? E às vezes a gente não tem. De outras pessoas a gente não tem ciúme e de coisas também. Então, não é uma coisa assim, o egoísta, ele é ciumento, tudo bem. Mas tem coisas que a gente tem ciúme, e é egoísta sim, que eu lembrei que hoje eu fui egoísta, gente. Quando você falou, eu lembrei que aqui em São Paulo está esse calor, né? E eu com os ventiladores aqui parados, falei, não vou dar não, você quer amor nos ventiladores. Então isso foi egoísmo. Mas aí eu fiquei pensando, ciúme. Muitas vezes nós temos ciúmes de pessoas. E de outras a gente gosta do mesmo jeito e não tem ciúme. Como que é isso, né? Como transformar como entender esse sentimento? Ciúme de algumas pessoas e de outras não. Gostar de algumas coisas até materiais e de outras não fazer questão. É do ser humano ser assim? Então, a sua pergunta é sobre a questão do ciúme. Eu não entendi muito bem. É do ciúme, porque muitas vezes, né, temos ciúmes de, mesmo assim, pessoas, filhos, a gente tem ciúme. E às vezes a gente tem, assim, outros filhos e convive com outras pessoas e a gente não tem ciúme. Como que é isso? Etapas? Vamos lá. Dona Joana nos traz, no livro Conflitos Existenciais, certo? Várias partes. E entre elas, o ciúme, que é esse aqui, Conflitos Existenciais. É um livro que eu estudo muito, leio, mas eu gosto de sempre trazer a fonte. Então, vamos lá. Não é? Dona Joana diz, o espírito imaturo, vitimado por desvios de comportamento em existências transatas, renasce assinalando o sistema emocional com as marcas infelizes disso resultantes. Inquieto e insatisfeito, não consegue desenvolver em profundidade a autoestima, permanecendo em deplorável situação de infância psicológica, mesmo quando atinge a idade adulta. As suas são reações de insegurança e capricho, caracterizando as dificuldades que tem para um ajustamento equilibrado no contexto social. E ela continua, aspira ao amor e teme entregar-se-lhe, porquanto o sentido da posse, que lhe daria autoconfiança, está adstrito à dominação de coisas, de pessoas,
de interesses imediatistas, ambicionando transferi-lo para quem, certamente, não se permitirá dominar pela sua morbidez. Eu não vou continuar, porque é muito longo. Então, o que que acontece? Dona Joana, ela nos traz que o ciúme, ele é uma imaturidade psicológica do espírito. Porque quando eu me enciumo de algo, ou de alguém, ou de alguma coisa, é porque eu não tenho segurança em mim. Eu não tenho confiança em mim. Então, é a autoconfiança dentro de mim que vai gerar a liberdade, né? O libertar, porque quem ama, liberta. E aí eu digo isso como filha, como irmã, como esposa, como mãe. Meu filho estava virando a cabeça, porque meu filho estava aqui, dizendo que já ia embora para o aeroporto. E eu disse, tá bom, e aí eu nem pude chegar muito perto porque eu estou gripada, e eu evito muito que ele vai para Salvador, vai chegar aí, tem o filhinho dele e tal, enfim. Então, veja, todos nós, pais e mães, somos ciumentos, egoístas, possessivos, controladores. Nós temos uma estrutura que vem de uma educação patriarcal. Então, nós somos educados patriarcalmente, onde a mulher, ela também envereda por esse caminho. Ela envereda pelo caminho do controle. E dentre essas estruturas, nós temos a estrutura neurótica, onde está dentro a neurastenia, onde está inserido o narcisismo. Então, todos nós somos narcisistas. 8 bilhões de habitantes do planeta Terra são narcisistas. Porém, os graus são variados. Entende? Então, eu tenho um grau que aos 15 anos de idade eu cometi um acesso e um excesso de ciúme que me serviu de lição e nunca mais eu cometi outro. E eu não tenho ciúme de coisas, de pessoas. Eu não tenho. Porque aos 15 anos eu curei dentro de mim essa ferida. Eu tenho uma filha com 15, eu tenho um filho com 32, eu tenho um marido, mas eles estão comigo porque são empréstimo. Não vai adiantar ficar controlando o controle, não vai adiantar. Então, o que é que eu faço? Eu libero. Dentro de mim, eles são livres. Eles viajam, eles fazem o que quiserem. Óbvio que o companheiro, a gente entra em conversa. Eu viajo só, ele viaja só. Porque, em primeiro lugar, eu preciso me autoconhecer. Eu preciso me autodominar. Eu preciso me autocontrolar. Eu preciso autoconfiar. Eu preciso ter autoestima. Por quê? O ciúme é um processo de baixa estima. Dona Joana nos traz isso. Então, quando a gente trabalha essas demandas na clínica, né, a gente traz essas demandas, né, dos pacientes, a gente vai fazendo contraponto, porque cada um é um indivíduo. O meu caso não é igual de Dice, que não é igual de Fidelis, que não é igual de Adalberto, de seu Agenor, de Alberto. Não é, somos individualidade. Vamos trabalhando cada um ao seu tempo. Né? Eu espero que eu tenha respondido, viu, Dice? Respondeu, mas vamos falar, gente, é difícil, né? A gente se controlar. Massa, egoísmo. Adorei o seu depoimento. É difícil. Isso daí é importante. Esse conhecimento é difícil, gente. É muito difícil, sim, Dice. Mas, que bom que você já identifica. Isso quer dizer que, mesmo sendo difícil, você está disposta a se libertar. Seja bem-vinda, querida. Viu? Gente, alguém mais gostaria de fazer a pergunta, Kátia? É só um complemento sobre essa situação aí, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, item 8, parentesco corporal e parentesco espiritual.
explica e tira essa dúvida de se observar a situação do ser humano. Quando ele vem para a Terra, ele traz todas as tendências que já viveu no passado. E aí, tirar esse controle, essa situação toda vai precisar de muitas marteladas, como dizemos, para alinhar o espírito. E cada um de nós passa por situações que, meu Deus, eu não quero passar por isso, mas a necessidade, depois que passa, tudo torna-se maravilha. Uma dificuldade, uma doença, como a própria Kátia falou aí. A vida é cheia dessas situações que é para o burilamento do espírito. Agora é preciso coragem e a dedicação, que nós temos essa bússola que é a doutrina espírita nos dando esse caminho para a libertação. E é interessante o senhor falar, senhor Adalberto, porque a doutrina é uma doutrina de quê? De autoconhecimento. É uma doutrina que ela vem com uma base socrática, uma dialética socrática, né? Então, infelizmente, as pessoas muitas vezes querem fugir da doutrina porque é muito esforço. É melhor ir lá para a católica. Eu me sento lá, sempre levanto, faço aquela conversa, e leio, e oro, e rezo, e seja como for, e pronto, venho para casa, e está tudo certo. E aí faço uma novena, e faço uma promessa, e continuo fazendo, né? Então, é isso, é natural, não é? Porque a doutrina espírita é uma doutrina de fé raciocinada. Precisamos nos esforçar para nos conhecer, para não atrair os amiguinhos chamados de obsessores, porque somos nós que atraímos eles. É a gente, com a nossa, infelizmente, com a nossa baixa estima. Somos nós que os convidamos para estar conosco, sempre, né? Então, por isso que é importante se esforçar para alcançar uma leitura de Dona Joana, de André Luiz, de Emmanuel. São leituras complexas que requer, antes de mais nada, respiração para oxigenar o cérebro, meditação, prece, para poder a gente ler. Entender. E não entendeu, faz de novo. É o que Haroldo nos diz. Nem que você fique 1 hora, 3 horas, 8 horas, 10 horas, o dia inteiro, para você entender aquilo. E não é entender para mim sair aqui falando não, é para mim entender para mim, porque não vai adiantar nada eu ficar entendendo e dizendo a vocês. Eu tenho que entender para mim, porque primeiro tem que passar por mim, eu tenho que sentir na pele. E é isso. Ok. Mais alguém? Já estamos chegando ao final. Se não tiver mais alguém, eu achei interessante, Kátia, quando você faz uma colocação, que o tema até do congresso é o Espírita no Mundo. Aqui no 20º Congresso, aqui na Bahia, que foi esse tema, né? Então é o seguinte, quando o Alberto faz essa colocação de religião, que se muda de religião, é que a própria Joana, na sua série psicológica, ela nos coloca em xeque. Porque o que cabe ao espírito é pensar. A gente tem um livro fabuloso que é contado por todos os ilustres conhecedores com a mente mais aberta, que diz que o livro dos Espíritos é um livro de filosofia, e está lá no cabeceira, uma filosofia espírita, onde a gente vai ler perguntas e respostas e deve fazer a compreensão dessas perguntas e dessas respostas, não que os Espíritos deram a Kardec, nem que Kardec fez aos Espíritos, mas o que é que eu acho? Qual é a minha concepção de me introduzir nesse diálogo? O que é que eu estou entendendo? Porque se eu não estou entendendo nada, realmente eu tenho que sair daí.
que neste momento a semente não foi plantada no bom coração para que ressurja. Aí realmente eu vou para uma religião característica daquilo que eu quero ouvir, o que vão me dizer, que vai me agradar, que Jesus é meu Salvador, que eu vou estar no céu e ppp. Então, isso vai ser muito do grau que você colocou, muito do espírito encarnado. Porque quando o espírito não quer pensar, alguém pensa por ele. E aí ele se dá mal, isso é um problema dele. Então, você colocou bem, Kardec diz que é esforço, é domar suas más inclinações. Quer dizer, não se dá nada. Nem Jesus dá nada de graça. Jesus mesmo disse, se quer seguir-me, vende tudo, Deus pobre. Ele faz uma referência de nobreza, para ver se você é nobre, porque ele sabe dentro de cada um, o jovem rico, que não estava apto para segui-lo, porque ainda tinha apego. Então, quando a gente tem apego a alguém, a algo, no caso do ciúme, a gente não pode seguir Jesus. E Hermínio de Miranda tem um livro fabuloso chamado O Cristianismo é uma Mensagem Esquecida. Ainda não tem vivência, ainda não tem consistência, né? Uma racionalidade sobre o que nós estamos estudando. E a doutrina espírita, para nós, é nova. Então, eu tenho meus hábitos ainda arraigados, que precisa ter muito cuidado, para ser muito trabalhado, para que eu venha e me esforçar para entender. Então, hoje, cada lição que a gente ouve, Cátia, é uma reflexão nova, porque aqui a gente fica mensurando. Como diz Paulo aos Coríntios, né? A gente deixa o corpo que corrompe e ressurge no corpo astral. Então, esse corpo astral que Jesus veio dar o exemplo, ele surgiu para dar o exemplo que todos nós podemos fazer aquilo. Todos nós vamos reaparecer no corpo espiritual. Então, essa é a ressurreição, né? Então, Cátia, muito agradecido pela sua explanação, agradecido aos amigos, irmãos, pelas suas colocações, né? Foram muito relevantes e faz fazer com que a gente pense mais, viu, gente? O espiritismo é progressista, é muito lógico. Kardec é muito lógico. Muitas perguntas interessantes que a gente não absorve com uma leitura, tem que ser com estudo. Então, Kátia, só temos que agradecer em nome da sala Francisco Cândido Xavier, a sua presença, e está aberta, quando tiver na sua agenda, disponibilidade, eu tenho certeza que o irmão Alberto entrará lá em contato para trazê-la mais vezes, né, com outros temas palpitantes, para que a gente possa, juntos, estudarmos os temas. Então, eu só tenho que lhe agradecer em nome da sala, da equipe que está aqui prestigiando e aprendendo, né? E gostaria que você fizesse suas considerações finais e depois a prece de encerramento, por gentileza. Desde já, sinta-se abraçada por todos nós e muito obrigado. Gratidão, né? E muito obrigada pela oportunidade do trabalho, porque é um trabalho que edifica o homem, né? E é por isso que muitos espíritas desistem, se desviam, porque Jesus disse que o Pai trabalha até hoje, ele também. E eu quero descansar, como é que eu vou evoluir? Né? Então, agradecer pela oportunidade que vocês nos dão e, em nome de Deus, de Jesus, né, em nome da caridade, nós que fazemos, né, parte da federação, somos muito agradecidos pela oportunidade. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, mentalizando Jesus, o Mestre muito amorável, o Mestre amigo, ali sentado no horto, numa montanha, e todos nós sedentos do teu amor. São chegados os tempos, e ele nos diz que tenhamos bom ânimo, que possamos andar lado a lado,
como trigo e joio, que está dentro de nós, para que nós, amparando a sombra que está sempre dentro, a luz acolhendo, e é nesse sentido que Jesus nos conclama ao testemunho. O testemunho de se conhecer, de olhar para dentro de si e entender as nossas mazelas morais. Sendo assim, amigo Jesus, em nome de Deus e em teu nome, em nome de Chico Xavier, nosso irmão, que tanto nos ofertou e nos oferta até hoje, que possamos continuar estudando, sem pressa, mas continuamente, para que nós possamos ascender na evolução moral do nosso espírito. Assim sendo, em nome de Itagiba, o mentor da Casa de Oração e Trabalho, a qual eu faço parte, nós damos por finalizado essa tarefa bendita e benfazeja na noite de hoje.